pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um programa do Incomparavelmente Lindo e hoje teremos convidados incríveis. Iremos entrevistar o Ministério de Louvor, Pura Fé Music e também o Williams Souza, o Souzinha. Então, vem com a gente! Eu queria falar aí com alguém que está com um diagnóstico que o homem te deu. Mas essa música vai falar exatamente sobre isso. O diagnóstico do homem não significa nada diante do poder de Deus. Então o Senhor tem uma palavra hoje aqui para você. Ele está te dizendo: descansa, 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 descansa em Deus. Ele tem a paz que excede a todo entendimento, a todo entendimento. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas. É tudo passageiro, você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte, não, não, não. Descansa, ele te diz: sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Descansa, descansa. Quem te prometeu garante. Descansa nele. Esse mal não é pra morte. Descansa. Sou eu quem estou tocando agora. Eu já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Ele te diz hoje: eu sou Deus antes da medicina. Antes de tudo eu já existia. Eu sou o dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou. Eu sou dono de tudo, eu sou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar. Com os olhos da fé hoje passe a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritem que é pra desistir, mas Deus está te dizendo hoje: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. O tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Ele diz: existe vida aí. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Ele está montando um contexto porque ele quer impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar com os olhos da fé, passe a enxergar que ainda tem vida aí. Mesmo que o cenário esteja te dizendo que acabou,
e as evidências gritem que é pra você desistir. Mas Deus hoje está dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. O tempo não limita a Deus naquilo que Ele quer fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Aleluia! E eu estou aqui com os meus lindos convidados, Fernanda e Chiquinho, do Ministério de Louvor Pura Fé. Sejam muito bem-vindos. Obrigada por ter aceitado o convite, viu? Vanessa, obrigado. Um prazer nosso estar aqui juntamente com vocês, né, no Incomparavelmente Lindo. E vai ser um prazer aí a gente tá caminhando aí nesse programa junto com vocês. Vanessinha, meu amor, um prazer a gente estar aqui. Obrigada pelo convite. E vamos embora aí. Vamos lá, aproveitando aqui a primeira pergunta, né? Como vocês se conheceram? Se foi já no Ministério de Louvor, na igreja, como que foi? Sim, foi no Ministério de Louvor, porém um contexto diferente, né? Há 14 anos atrás. Então, a gente ainda estava lá no interior. Então, o Chiquinho foi um dia visitar, né, a igreja de onde eu fazia parte. E aí ele acabou gostando de lá, ficou lá, Deus falou com ele. E aí a gente começou o relacionamento aos poucos. Logo, logo ele já entrou também para o Ministério de Louvor, então a gente está servindo há muito tempo junto aí na caminhada. Que legal, muito bem. E quantas pessoas compõem também, né, o ministério? Vocês estão aqui representando, né, o Ministério de Louvor da igreja. Sim. Nós estamos aqui só representando, né, mas nosso ministério da Pura Fé Music hoje, nós temos 68 pessoas, Vanessa. Nossa, muita gente. É bastante gente. Quem está de fora não sabe, né, como que funciona. A gente vê ali na igreja, a gente vai lá receber, mas a gente não sabe como que é por trás, né, quantas pessoas também que tocam isso e faz acontecer. Sim. Tá certo, muito bem. E quanto tempo de caminhada na música, né? E também de ministério da Igreja Pura Fé? Na verdade, caminhada na música, eu toco desde os 10 anos de idade, né? Eu toco na igreja desde os 10 anos de idade. E com o Pura Fé Music, né, vai completar 5 anos, né? Foi quando a gente veio para São Paulo, juntamente com o pastor Bruno Brito, né? Que é o pastor da nossa igreja. Ele era também do interior de São Paulo, morava em Campinas. E a gente, na hora que ele mudou para São Paulo, iniciou o ministério. E a gente veio junto com ele, começando aqui em São Paulo do zero, e a gente foi construindo, então, um tempo de caminhada aí, vai completar agora 5 anos de caminhada aí no Pura Fé Music. E como foi assumir esse ministério de louvor na igreja, né, que é uma grande responsabilidade? Como que foi esse processo? Realmente, a responsabilidade foi muito grande, né? Mas, assim, a gente já veio de uma caminhada na liderança de louvor, nas igrejas que a gente passou. A gente sempre foi líder de louvor em todas as igrejas que a gente passou. E, né, quando a gente veio para São Paulo não foi diferente. O maior desafio nosso aqui em São Paulo foi começar um ministério, começar uma igreja, numa cidade que a gente praticamente não tinha contato, não conhecia ninguém, né? A gente estava longe da nossa família, longe da nossa rede de contatos, de amigos. E numa cidade que a gente era novo, né? O pessoal do interior dentro de São Paulo e aquela confusão, aquela agitação de São Paulo. E assim, o desafio maior foi esse. Mas até hoje Deus tem dado graça, né? A gente sabe que não é a gente, a obra é dele, né? E quem dá o crescimento na obra não é a força do nosso braço, mas é ele quem dá o crescimento. Então hoje a gente está com esse tanto de pessoas, né? Mais ou menos 68 pessoas dentro do ministério, pela graça de Deus, né? Deus que vai capacitando a gente cada dia que passa, cada ano que passa. Deus vai capacitando, dando força, dando inteligência, né? E mostrando o caminho onde a gente tem que percorrer. Legal, muito bem. A Fernanda, né, falou aqui de 68 pessoas. Eu queria saber como que organizar, né, um ministério de louvor dentro da igreja, como que funciona, né? Como eu até mencionei aqui antes de começar, a gente vai para a igreja, a gente recebe, né, a gente está ali adorando a Deus, mas a gente não sabe os bastidores, né, como que é feito tudo isso para abençoar as vidas que estão lá presentes. Sim.
Então, vamos lá. Falando de organização, né? A gente tem audições, né, Chiquinho, semestralmente. Então, a gente anuncia, abre as inscrições. Aí, quem na igreja, como são muitas pessoas que passam por lá, a gente nunca teve a ideia de fechar, né, o ministério ou abrir a porta somente para quem a gente quisesse. Então, a gente abre inscrições. Então, quem acha que tem esse dom, que tem esse talento, quem tem esse chamado, vai, se inscreve, participa da audição. A primeira parte é a parte técnica, que a gente avalia a técnica. E a pessoa passando dessa parte técnica, a gente avalia a pessoa também em uma entrevista. Quando a pessoa passa nessas duas fases, aí ela tem que ter cumprido todos os protocolos de ter servido em algum outro ministério, que é a porta de entrada da igreja, que é recepção, logística ou estacionamento, no mínimo 1 mês. Então, para a gente ter já alguma referência sobre aquela pessoa, sobre a responsabilidade, sobre como ela age, né? E a pessoa tem que ter passado também por todos os processos de conhecer a nossa igreja. E a igreja também conhecer essa pessoa. Então, depois de todo esse processo, aí a gente insere as pessoas dentro desse ministério. E aí, mensalmente, a gente faz uma escala onde todo mundo roda nessa escala. Na igreja, a gente leva muito a sério, né, a questão do altar, a questão de estar ali, né, em cima do altar. Então, a gente faz né, faz ali, passa uma peneira ali e tal, e caminha junto com a pessoa. Sabe, não é só, a gente não tem só ensaio, nós fazemos reuniões com as pessoas, com a nossa equipe, reunião de oração, a gente lê livros juntos, a gente compartilha da palavra junto. Então a gente sempre traz a galera, né, na ideia central, né, que é Jesus Cristo, que é o Evangelho, né? Não é aquela ideia de você estar ali no altar para se promover ou para promover um projeto pessoal. A gente não está lá para se promover, né? A gente está lá para promover o nome de Jesus Cristo. Então, é por isso que a gente faz toda essa seleção, a gente tenta organizar, né, ser o mais organizado possível para que tudo aconteça da melhor forma. Nossa, que legal. Vocês falando aqui, eu não tinha ideia que era assim, né? Mas é um processo realmente e tem que ter também, né, esse cuidado também das pessoas entenderem isso que você falou, que as pessoas não estão lá por elas, mas é um ministério, é para glorificar o nome de Deus, então isso é muito importante. Eu queria saber também se vocês têm músicas próprias, como que está o processo, né? Como que fica aí a questão das canções, né, pro Pura Fé Music. Então, é muito legal essa pergunta. A gente tem 2 músicas, né, já escritas, ela está em fase de produção, né? E a gente vai lançar elas. Como esse tempo a gente focou muito em montar a equipe, em trazer a equipe, né, na visão, né, nessa visão de reino, nessa visão de evangelho, a gente não focou muito em fazer músicas, escrever músicas, algo nosso, né? Mas esses tempos aí Deus tem incomodado meu coração, inclusive essas 2 músicas foi composição minha, né? Deus tem incomodado meu coração, escrever e colocar aquilo que Ele quer falar para a igreja, né? Quando eu fiz essas 2 músicas, foi isso que eu coloquei no meu coração. Falei, Deus, o que é que o Senhor quer que a sua igreja cante, né? Qual é o louvor que o Senhor quer ouvir? E pensando nisso, eu fui escrevendo, e aí nasceu 2 músicas, né? Que está em fase de produção musical, a letra já está tudo ok, eu tenho uma melodia e está em fase de produção musical. E em breve a gente vai estar lançando as músicas aí. Eu tenho certeza que, né, que com o passar do tempo Deus vai dando mais inspiração e a gente vai estar com o coração aberto, com os ouvidos abertos para passar o recado que Ele quer falar com o povo dele. Que legal. Algo também, né, que você falou é sobre a gente perguntar para Deus, né? Eu acho isso muito bonito porque às vezes as pessoas querem escrever, né? Eu quero colocar essa música porque eu achei a letra bonita, achei que combina ali, mas na verdade a gente precisa ser guiados, né, instruídos pelo Espírito Santo para a gente entender, né, realmente o que as pessoas, né, o povo de Deus está precisando. Isso é uma coisa assim, é bem legal. Eu queria só fazer um reflexo nesse ponto. Hoje a gente vê o pessoal, né, não é, mas a gente vê a galera tipo muito o que é que está vendendo, o que o pessoal está consumindo, o que é que dá certo, o que é que vende,
o que é que vai, sabe, qual é o som que a galera tá ouvindo, o que o pessoal quer ouvir, e a gente acaba não se preocupando com aquilo que Deus quer falar, né? Então, a gente não tem intenção, e a gente leva a nossa equipe dessa forma, a gente não tem intenção de ser sucesso, sabe, de estourar, o que a gente quer é fazer aquilo que Deus quer fazer, falar aquilo que Deus quer falar e deixar Ele agir, sabe? A gente não quer forçar nada, não, correr atrás. Então, é algo muito genuíno isso no nosso coração. A gente carrega muito isso e a gente passa isso para a nossa equipe, né? Que a gente está lá, a gente não está lá para se promover ou para ser sucesso, a gente não está lá para fazer fama, a gente está lá para fazer o nome de Jesus conhecido. A gente está lá para levar o evangelho, né? Que é isso que é mais importante, é levar a palavra, é transformar as vidas. E quem faz isso não é a gente, é Jesus através da gente. Então, quando eu vou escrever as músicas, é o que eu falo, Deus, o que é que o Senhor quer falar, né? Qual é a mensagem que o Senhor quer trazer para a sua igreja? Porque, para mim, isso é o mais importante, sempre vai estar em primeiro lugar. Muito bem. Aproveitando também, né, como a Fernanda canta aqui, canta muito. Ele falou, né, da composição, de escrever as canções. Sim. E você, quando canta também, você tem esse sentimento? Eu quero cantar o que Deus ministrar no meu coração. Claro que às vezes no Ministério de Louvor, às vezes, né, tem essa escala, às vezes tem, né, uma ordem. Mas como que é para você também? A gente sempre se organiza, né? A gente sempre se antecipa. Então, sempre tem uma organização por trás de tudo isso. Mas é claro que na hora a gente deixa muito que o Espírito de Deus nos conduza, né, Vanessa? Isso é muito importante. Principalmente o Chiquinho, que fica ali com o talk, que ele fica ali direcionando para onde a gente vai, o que a gente deve fazer. Então, eu sempre estou muito ali em contato com ele, porque às vezes Deus toca no meu coração alguma coisa, eu já consigo olhar ali para trás, olho para ele e já falo. Às vezes, quando Deus toca no meu coração para falar algo, já olho para ele, já peço para parar. Então, a gente sempre tem esse contato ali no altar, mas é tudo muito à vontade com relação ao Espírito Santo. Porque a gente tem muito na nossa consciência de que nós estamos ali por Ele, para Ele. E de que não existe um outro motivo. Então, a gente não está ali por nós mesmos. Não é uma promoção própria, não é algo próprio. Mas é algo... A gente só é um canal. Eu falo isso para a nossa equipe, é um canal. Então, desce, passa por nós e a gente entrega. É esse o nosso desejo, Vanessa. Tudo que a gente faz ali na igreja, toda a nossa equipe, a gente sempre conduz para esse caminho. Nós somos só um canal, nós somos um instrumento. E o resto, o que tiver que acontecer, a consequência está nas mãos de Deus. Ele sabe aquilo que é melhor. Ele sabe, com relação aos planos, ao futuro, ele tem tudo nas mãos dele. Então, aí já é com ele. Mas, assim, o nosso foco sempre é isso. Sempre dar ouvido ao que Deus quer para a igreja. E também, muito importante, ao que Deus quer ouvir da igreja. Porque a gente está ali, a gente é esse caminho. Esse caminho tanto que vem de Deus para o povo, tanto quanto aquilo que vem do povo para Deus. Nosso desejo é entregar tudo. Tudo a Deus, a Ele. Gente, que lindo. Eu já quero fazer parte do Ministério de Louvor sem cantar, hein? Eu acho que eu vou fazer parte aí dessa peneira aí. Ai, seja bem-vinda, fica à vontade. Não, gente, é só apresentar mesmo, né? Deus não deu o dom do canto, mas eu acho lindo quem canta. Quando você estava cantando aqui, né, vocês também ministrando aqui nos instrumentos, foi a coisa linda, assim, sabe? Amém. Fazer ao vivo ali. Glória a Deus. Foi bem legal mesmo. Deu para sentir ali o agir de Deus, mesmo ali esperando ali no cantinho para entrar aqui. Então foi muito legal. E eu queria aqui aproveitar também que vocês deixassem uma dica para o pessoal que está no começo da caminhada da música, ou também que pensa, né, em entrar, em fazer parte de um ministério também de louvor da sua igreja. Vanessa, uma dica que eu deixo para quem quer caminhar, né, a primeira coisa é você saber ouvir a voz de Deus. Porque acho que tudo na nossa vida é isso, né? É a gente fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é a comunhão com Deus. Porque como que eu escuto a voz de Deus? Como que eu sei os planos de Deus a meu respeito? Então, eu preciso me alinhar com relação aos planos de Deus. Tudo que Ele tem para mim, eu quero. Né? Porque eu sei que se eu for buscar algo fora dEle,
não vai dar certo. Se a gente for pegar a Bíblia, a gente vai ver Jonas, né? Deus manda ele para Nínive e ele pega um barco e vai para outro canto. O que acontece? Tempestade, né? Toda aquela confusão. Os marinheiros tiram sorte, caem em Jonas. Ele é jogado na água. A baleia, o grande peixe engole ele. O grande peixe vai vomitar ele aonde? Em Nínive, no destino dele, aonde Deus pediu para ele ir. Então, a primeira dica que eu dou para quem quer iniciar na questão do ministério é: escute a voz de Deus. Foi isso que Deus pediu para mim fazer? Foi isso que Deus me ordenou? Esse é o caminho certo, né? E se Deus falou para você, vai e faça. Por mais que pareça que está difícil, por mais que pareça que está travado, mas Deus vai te dar o escape, Deus vai te dar inteligência, Deus vai te dar sabedoria. Então, a primeira dica é: escute a voz de Deus, ouça a voz de Deus. Segunda dica: para mim ouvir a voz de Deus, eu preciso ter comunhão com Deus, eu preciso estar em constante oração, eu preciso estar em jejum, eu preciso estar lendo a palavra, né? Para conhecer, para saber aquilo que Deus quer da minha vida. Sabendo disso, a terceira dica que eu dou para quem quer iniciar no ministério, quem quer fazer parte do ministério, seja o que for, seja tocando, seja cantando, seja liderando o ministério, é: estuda, corre atrás, né? Pesquisa, pega uma referência, segue essa referência, vai para workshops, vai para cultos, para conferências, né? Faça aquilo que você pode fazer, né? O que eu posso fazer? O que está ao meu alcance fazer, né? Nas minhas mãos? É estudar, é correr atrás. E o que está no alcance de Deus, eu tenho certeza que Ele vai fazer. Eu tenho certeza que Ele vai abrir o caminho, que Ele vai te abençoar. Mas o que diz respeito a mim, eu vou fazer, que é o quê? É estudar, é correr atrás, é se colocar à disposição, é colocar o meu coração, isso é muito importante, é colocar meu coração no lugar certo, né? Pôr meu coração onde realmente importa, sabe? É colocar nas questões do reino, que a palavra diz. Deus fala na palavra dele, né? Buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu coloco meu coração, eu tenho a intenção certa, né? Naquilo que Deus mandou eu fazer, a palavra de Deus não mente, né? Deus não é a quem mente, né? Eu nunca vi na história Deus mentir, e Ele não vai mentir. Então, se a palavra dele diz que eu preciso primeiro buscar o reino e a justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, eu tenho a certeza absoluta que se eu correr atrás, eu fizer a minha parte e estar com o meu coração no lugar certo, Deus ele vai fazer a dele. Amém, amém. Várias dicas, né? Não foi só uma, assim, foram várias dicas. Eu queria que você aí fechasse com chave de ouro também, desse a sua dica, a sua opinião a respeito também. Uma coisa que ele falou, eu achei muito interessante, porque às vezes a pessoa recebe um chamado, né? Tem ali um propósito, só que ela não se prepara para aquilo, né? Às vezes não faz com excelência, às vezes quer fazer de qualquer jeito. E a gente tem que entender que a gente tem que fazer com excelência, que primeiro é para Deus. Deus colocou essa responsabilidade nas nossas mãos, então a gente tem que cuidar disso, né? E aí pode dar sequência. Sim, é legal isso, porque a gente vem de uma época que a gente ouviu muito assim, eu vou louvar um hino aqui, mas eu não me preparei muito, mas é para Deus, né? Então ele recebe. Já ouviu isso? Nossa, demais, demais. Eu já ouvi muito isso na minha vida. Não ensaiei, mas é para Deus, não. Porque é para Ele que precisa ser feito com muita excelência. A régua sobe, porque quando é para homem, aí você pode fazer aqui no seu nível, mas quando é para Deus, aí a régua sobe. Então, a responsabilidade se torna muito maior. Então, a preparação, com certeza, é muito importante. Isso que a gente tem procurado a fazer, procurado a orientar a nossa equipe também, a se preparar, né? A cada dia mais. Porque a gente nunca vai estar bom o suficiente. Essa é a verdade, nunca vamos estar. Eu não estou bom o suficiente. Eu tenho certeza que existe muito mais que eu possa fazer. Então, é isso que a gente orienta a nossa equipe para que a gente sempre busque o melhor, sempre para fazer para Deus com a maior excelência possível, né? Porque é como o Chiquinho disse, a gente faz a nossa parte e a parte de Deus deixa com Ele.
a dica final, assim, Vanessa, para a gente fechar mesmo, eu não penso diferente do Chiquinho, né, com relação a isso. É realmente a pessoa colocar o coração dela em Deus. Porque eu sempre falo para a igreja que não é um palco, isso não é um show. Isso não é um show. Né? Isso não se trata de algo individual, de uma carreira. Não. Isso aqui é uma adoração. Então, a dica aí para quem está entrando nesse ministério, para quem quer isso, né? Para quem tem esse propósito de vida, né? Porque eu acredito muito em propósito. Então, a dica é para que essas pessoas realmente estejam em Deus. Mas, Vanessa, é assim, é dentro de Deus. É nas asas, é debaixo das asas, sabe, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. É nesse lugar que essas pessoas que querem realmente viver esse propósito de vida, é nesse lugar que elas têm que estar, em Deus, guardadas, em Deus, no Todo-Poderoso. Amém, amém. Olha, gente, que isso, que coisa linda, né? Deus purinho aqui. Sim, Deus é maravilhoso. Sim, e eu queria já que vocês deixassem, né, as redes sociais de vocês, como as pessoas encontram também, né, o Ministério Fé Music. Deixa o recadinho de vocês, fiquem à vontade, viu? Bom, vou começar aqui então falando da nossa igreja, né, que é @Igreja Pura Fé. E as nossas redes sociais, a minha é @Fernanda Rodrigues Quintana e a dele é... A minha é @Chiquinho Pura Fé Music. Porque o negócio... Já tá até no Instagram, já tá. Adotou já. Eu já assumi essa identidade já. Tá certo. Gente, foi um prazer receber vocês aqui, tá? As portas aqui estarão sempre abertas. Então, que Deus continue abençoando demais a vida de vocês, a família de vocês e esse ministério lindo, né? Que continue alcançando muitas vidas, viu? Parabéns por isso e muito sucesso. Amém, Vanessa. Obrigado. A gente agradece também o convite e já estende o convite de você estar com a gente lá na igreja qualquer dia, quarta-feira às 20 horas ou no domingo às 22h30, às 10h30 ou às 18 horas, que a gente faz 2 cultos no domingo. O convite está estendido para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Amém. O endereço da igreja é Rua Traipu, número 50. É ali no Pacaembu. A Igreja Pura Fé. Tá bom, olha lá, pessoal. Vocês anotem aí, eu vou, com certeza, eu acho que eu vou querer cantar, hein? Imagina, muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Voltem sempre, que Deus abençoe, viu? Amém. Beijo, pessoal. Aê. Pessoal, vamos de música agora e a gente volta na sequência com o nosso próximo convidado. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém. Te abençoe, que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz.
pode declarar isso. Amém, amém, amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás e diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Deus é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Amém, amém, amém. Começa a receber a bênção. Amém. Onde você estiver, receba a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu marido, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. Declare: amém, 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 E vamos para a nossa enquete nas ruas, e o tema de hoje é: o cristão pode praticar esportes? Roda aí. Praticar esportes é um bem-estar para todos, né? Corpo, físico, mental, tudo faz bem o esporte, principalmente nos dias de hoje, que a gente sabe que isso é bom para o futuro, né? Quando ficamos mais idosos, precisamos de esporte, é um conhecimento que nós não tínhamos. Com respeito à religião, eu, particularmente como espírita, não acho que religião alguma deve proibir esporte. Porque a religião, ela ensina bem para o corpo, viver bem, acreditar num ser maior, seja o que você acredite, é independente de ser esportista ou não, tá certo? Então acho que todos devemos caminhar para o esporte, sim. Então, boa tarde, bom dia, né? Varia muito do esporte, né? Se for aquele esporte não muito competitivo, né? Porque nós cristãos, nós não podemos, né, ser competitivos, precisamos praticar esporte mais por brincadeira, por distração, por satisfazer, né, tirar aquele momento de prazer, ter o seu momento. Não só pode, deve, entendeu? Esporte faz bem para todos, cristão, quem não é cristão, entendeu? Esporte é saúde, entendeu? Eu pratico esporte todo dia, corro aqui todo dia no parque e faz bem, é bom para a mente, bom para o corpo, bom para tudo. Criançada participando, fazendo esporte, elas se livram de droga, de um monte de coisa ruim, entendeu? E eu acho ótimo, entendeu? A ideia. Não, para mim sim, todo cristão ele tem que praticar um esporte, na verdade, porque o esporte ele tem mais a ver com a saúde do que realmente com uma religião. Então, para mim, uma religião não pode te impedir de fazer alguma coisa que vai te melhorar a saúde, que vai melhorar o seu corpo, a sua disposição com tudo. Então, qualquer tipo de esporte, mesmo não tendo conexão com uma religião, ou no caso com a religião cristã, no caso, eu acho que é válido. Sou super a favor.
E o meu convidado, ele é campeão do mundo do São Paulo Futebol Clube, jogou também fora do país no PSG e hoje é comentarista dos Donos da Bola, da Band, comandado pelo Neto. Seja muito bem-vindo, Williams Souza, o Souzinha. Seja bem-vindo, Souza. Muito obrigada por aceitar o convite, viu? Obrigado a você, né, pelo convite, pela oportunidade. Para mim é um prazer aí compartilhar das coisas que o Senhor tem feito, né? Porque sem ele, nada do que foi feito seria feito. Aê, muito bem, muito bem. E eu queria já deixar essa pergunta da enquete para você, né? Você que é dos gramados. O que você acha, assim, o cristão pode praticar esportes? Não só pode, como deve, né? Amém. É um templo, a gente tem que cuidar do templo santo do Espírito Santo, né? Não adianta só ficar em casa comendo e dormindo, né? Acho que tem que praticar sim. Tá É certo. necessário. Sim, aqui eu já ouvi muitas pessoas falando, né? Mas é um lugar que às vezes nem todo mundo é cristão, tem palavrão, alguma jogada, alguma coisa, né? Então algumas pessoas têm esse preconceito. Mas não tem que realmente fazer alguma coisa, né? Alguma atividade. Por isso que eu sempre indico para as pessoas lerem a palavra, né? Doutrina tem em todo lugar, mas você precisa ter as suas convicções, né? Quando a gente não tem as nossas convicções, a gente é levado por vento de doutrina. Então, tem muita gente que Jesus, eu sempre costumo, claro que nós não somos Jesus, mas Jesus esteve nos piores lugares, né? E não se contaminou, né? Quem tem a mente fraca acaba não querendo entrar, né? E aí cai naquilo que Paulo fala, né? Que todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm. E aí cada um tem que fazer. A Bíblia não diz para a gente examinar as pessoas, né? A Bíblia diz para a gente se examinar. Então, se examine, se você vê que é certo, faça, né? A gente não está aqui para poder julgar, né? Quem faz e quem não faz. Estamos aqui para poder falar das coisas de Deus, dos planos dele, né? Não é sobre nós, é sobre ele. É isso aí, o homem tá tacando fogo aqui já, hein? E eu queria saber quanto tempo você tem, né, de conversão, assim, nos caminhos do Senhor e o que te levou também, né, a aceitar Jesus. Olha, tempo eu tenho bastante. Eu me converti a primeira vez, eu acho que eu estava em Alagoas ainda, começando a jogar bola no CSA. Mas assim, eu era convencido, né? Eu não era convertido e não era... eu era um frequentador de igreja. Né? Eu comentei isso contigo, né? Eu nunca fui praticante, né? Até porque o mundo que eu vivia era um mundo muito de glamour, né? E você acaba vivendo no raso, né? Porque viver com Jesus eu tenho aprendido, e aí de 4 anos para cá, eu posso dizer para você que eu tenho mergulhado, não foi fácil, né? O meu encontro com Jesus foi como a maioria das pessoas tem, né? A gente, Jesus tira algo da gente no meio da caminhada, e sempre aquilo que ele tira para a gente como ser humano é importante, né? E durante todo esse processo, eu fui para a igreja, como 90 e poucos % das pessoas vão buscar algo de volta, mas eu costumo dizer que essa ida agora, eu conheci um Jesus diferente, né? E tem sido ele que tem transformado a minha vida, transformado as pessoas ao meu redor. Então, eu tive que perder algo para encontrar algo. Pela dor, né? Pela dor, como sempre. Tá certo. E você até falou, né, de glamour, essas coisas. O futebol, ele proporciona muitas coisas, muitas amizades, né? E eu queria saber se você se deixou em algum momento ser influenciado, né? Por essas coisas que o futebol, ele oferece. Sim, várias vezes. Várias vezes, né? E em uma delas eu acabei tomando uma atitude que eu não... Hoje, quando vem a luz, a gente consegue enxergar algumas coisas, né? Eu não teria tomado. Fui buscar um conselho com a pessoa e eu já sabia qual que era a resposta da pessoa, né? Porque eu fui buscar fui buscar no mundo, né? Um conselho do mundo. A pessoa não tinha a experiência, né? Uma experiência boa para poder passar, e passou a experiência dele. Eu aceitei porque era o que eu queria, tomei a decisão, mas já fui bastante influenciado.
A gente sempre fala que não, mas a gente tem que tomar cuidado com quem a gente anda, quem a gente escuta. Isso é fundamental, não só na vida do cristão, mas na vida do ser humano. Certo. Então, a fama, assim, de alguma forma também, teve algum momento que você se afastou de Deus por conta disso? Várias vezes também. Fazia ações para a igreja, levava grupos de louvores, mas quando acabava o culto eu vivia a minha vida normal, né? Não vivia uma vida de santidade, de renúncia. E a gente nunca acha que é aquele negócio, né? Quando a gente escuta por muitas vezes assim, ó, Deus está vendo, Deus escuta tudo, mas a gente age como se ele não ouvisse e não escutasse, né? Mas aí Deus foi dando corda, essa é a verdade. Comigo Deus foi dando corda, foi dando linha, e aí quando ele puxou, a queda foi grande. Mas se não fosse isso, né? Eu costumo dizer, eu tenho uma frase, né? Eu digo que aquilo que eu fui buscar na igreja ficou muito pequeno, né? Para o tamanho de Jesus que eu conheci. Então, para mim, foi um tempo difícil, um tempo de muita dor, muito choro, mas de experiências assim que só quem viveu e vive para poder crer, né? Porque eu não cria, eu conhecia, me apresentaram um Jesus que não falava, que não ouvia, e as experiências que eu tenho com ele hoje são totalmente diferentes. E se não fosse tudo isso que você passou, né, talvez você não estaria aqui hoje, né, também compartilhando isso com a gente. É verdade. Gerar, né, eu costumo dizer, né, que a Bíblia ela tem um versículo que me confronta bastante, né, que nos últimos dias, no dia de julgamento, muitos dirão, olha, eu preguei no seu nome, eu profetizei no seu nome, eu curei no seu nome, e Jesus vai dizer, se afaste de mim, eu não te conheço. Então, isso é um confronto muito grande para a gente como cristão nos tempos de hoje, né? A gente tem que estar com os ouvidos atentos, ter as nossas convicções, saber qual a voz verdadeira, porque a Bíblia também não vai nos dar também a certeza que existe anjos das trevas disfarçados de anjos de luz. Então, nem todos aqueles que expulsam demônio são da parte de Deus, né? E nem todos aqueles que profetizam são da parte de Deus. Então, a gente tem que ter discernimento, né? É um tempo da gente estar com os ouvidos sensíveis para que a gente escute a verdadeira voz, né? E busque a voz certa. Porque quando eu costumo dizer, caminho de Deus, responsabilidade de Deus. Escolhas do homem, responsabilidade do homem. O grande problema é que a gente escolhe os caminhos e quer responsabilizar a Deus pelas nossas escolhas. E aí não dá, né? Deus é responsável quando você decide caminhar em cima do caminho que ele escolheu para você. Agora, tem muita gente hoje escolhendo algo, dizendo mesmo, olha, Senhor, foi o Senhor que mandou aí, sem ser Deus que ter mandado a pessoa aí. Exatamente, as consequências serão sempre nossas, né? Sempre. Eu sempre falo isso também, porque é uma coisa que parece que não entra na cabeça das pessoas, né? A gente acha que tudo, eu aprendi, né, que tudo que é de Deus é eterno. As coisas de Deus são eternas, né? O que Deus tem para a gente são coisas eternas, né? A Bíblia vai dizer, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, vai dizer que aquilo que os olhos não viram e ouvidos não ouviram, e nem subiu para o coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado. Então está tudo preparado. Só basta a gente aceitar o conserto, porque passa por um conserto, né? Porque nós somos ensinados muitas vezes a ter manias erradas, né? A gente foi treinado para poder ganhar sempre, né? E no reino, a gente primeiro, para ganhar, a gente tem que ser ensinado a perder. Então, é desconstruir muita coisa que foi construída durante a infância. E, às vezes, a gente, infelizmente, por causa disso, a gente não quer o conserto. A gente quer a bênção, a gente quer passar o processo direto, mas não quer, a gente quer buscar a bênção direto e quer pular processo, né? E no reino não existe isso. Ou você aceita o processo, ou você aceita o processo. É isso, não tem, quer dizer, tem uma escolha só, né? Só tem uma escolha. Que legal, Souza. E eu queria, assim, voltando para o meio do futebol também, existem muitas pessoas, né, no meio do futebol e tal, e eu queria saber como que foi lidar com essas pessoas
por essas diferenças de religião, sabe? Porque geralmente o pessoal lá, né, tem o vestiário Isso. antes de entrar pro jogo. Geralmente reza o Pai Nosso, Ave Isso. Maria, tem aquele coisa de time, de equipe e tal. Como que era para você isso? Então, sempre existia um respeito muito grande com relação a isso, né? Cada um com a sua crença, né? Claro que tem muitos, né, a qual eu joguei, que meio que se separava, né? Ficavam meio no canto, não se juntava, né? Se juntava assim, tinha o grupinho dos evangélicos, o grupinho dos católicos. Sempre tinha assim, né? As pessoas tinham mais intimidade com as pessoas que eram de cada religião, né? Mas isso sempre houve muito respeito, né? Quando o evangélico ele ora só até o Pai Nosso, né? Quando chega na Ave Maria ele para, né? E quem não vai direto, mas sempre houve um respeito muito grande com relação a isso. Isso é legal, porque às vezes a pessoa, né, que não tá assim no meio, nos bastidores, tenta entender como que será, né, com o jogador, porque realmente cada um com a sua crença, às vezes não compartilha da mesma fé, e às vezes é difícil, né, até para ter um contato assim, né, mais próximo. É que assim, as pessoas que eu tive a oportunidade de conviver no meio, principalmente cristãos, né, eu convivi com um, né, que eu até brinco, né, que o Magno Alves é aquele cristão que ele é fervoroso, ele quer estar toda hora falando, né? E às vezes ele afastava muitas pessoas pela forma que ele porque ele era duro nas suas palavras, né? Mas eu convivi com o Mineiro, Ricardo Oliveira, que eram pessoas que pouco falavam, né? Não eram as pessoas que estavam falando toda hora da palavra. Quando tinha um momento ali, a sós, eles compartilhavam das suas experiências, mas sempre houve assim, um respeito muito grande. Claro, né? No meio também existiu e existe muitos cristãos fakes também, entendeu? Que aí a pessoa tinha uma vida ali dentro, e eu já fui um deles, essa é a verdade, entendeu? Essa é a verdade. Você é cristão ali, mas quando as cortinas se fecham, você vive a vida mundana, entendeu? Então, por isso, muita gente no esporte hoje tem um pé atrás com relação a isso. Acha que todo mundo mente, que todo mundo tem uma vida paralela ao cristianismo, entendeu? As pessoas ainda têm esse preconceito ainda no meio do futebol. Sim, e você falando nisso, né, também, as pessoas, quando dão entrevista aos jogadores de futebol, sempre falam muito em Deus, né? Quando faz o gol ali, a comemoração, ajoelha, né? Agradece ali, então, às vezes, é fake, é isso? Não são todos, né? Mas, assim, o futebol é um meio, todo esporte é um meio de contato, você tá competindo com outra pessoa, e, às vezes, você é ser humano, escapa, você briga, você xinga alguém, entendeu? Não é que a gente... Porque o que é que acontece hoje? As pessoas acham, principalmente as pessoas, até no meio, do nosso meio, né, cristão, acha que a nossa transformação ela é mágica, né? Existe um processo, né, para toda a limpeza. O próprio João Batista disse, né? Olha, eu batizo você com água, mas vem um após a mim que batiza com fogo e limpa toda a sujeira. Então, existe um processo até você... se chega próximo, né, de ser um cristão, porque a perfeição só teve Jesus, não vai existir outro, né? Aí daquele que fica falando, eu sou perfeito, eu não erro, a gente erra todos os dias, né? É graça, é misericórdia de Deus, né? É isso que a gente tem que se apegar, porque em questão de errar, nós erramos todos os dias, não é verdade? Verdade, exatamente. E você jogou no PSG durante um ano, isso foi logo na sequência quando você saiu do São Paulo, né? E eu queria saber, assim, como que foi exercer a sua fé lá, né? Você teve alguma dificuldade? Tem alguma diferença por ser em outro país, né? Tem diferença, né? A forma... o cristianismo ainda na Europa é um pouco escasso. Tem alguns, um pouco mais meio que escondido em alguns lugares. Mas eu tive a oportunidade, quando eu cheguei no Paris Saint-Germain, tinha um Ceará. E ele já fazia um trabalho muito bacana na célula, na casa dele, levava cantores aqui do Brasil para a França. Foi um cara que me ajudou bastante em Paris com relação a isso, né? E eu me apeguei a ele,
eu ia em algumas reuniões, mas eu não estava ainda 100% com certeza naquilo que nas minhas convicções, era aquilo que eu queria, entendeu? Se era aquilo que eu almejava para a minha vida, se eu estava fazendo a coisa certa. Tanto que em uma das nossas conversas, eu lembro, a gente estava voltando de um jogo em Paris, e aí do nada ele olhou para mim e disse, cara, o reino espiritual para mim ele é tão real quanto essa pista que a gente está andando, né? Eu pensei, que droga que esse cara está usando, cara, uma hora dessa esse cara falando um negócio desse. Mas depois de muito tempo, aí eu vim entender o que ele tinha falado para mim, sabe? O que o reino espiritual é, o quão real ele é, né? O qual importante ele é na vida da gente como cristão, oração, ter comunhão com Deus, jejuar, renunciar todos os dias, tentar matar a nossa carne todos os dias. Mas naquela época lá eu não entendi. Eu vim entender depois, quando aconteceu o fato na minha vida, que foi para mim uma mudança de chave muito grande na minha cabeça. Que legal. Então, na verdade, você também acabou recebendo sementinhas, né? Quando você estava fora também. Sempre. Isso também te ajudou espiritualmente, né? A amadurecer e entendendo um pouco mais também sobre o reino de Deus. Sempre. Eu costumo dizer assim que a Bíblia, eu tenho visto a Bíblia se cumprir, cada palavra de Deus se cumprir na minha vida. Sabe? Aquela palavra que diz que não é por força nem por violência, né? Deus, ele sempre fez questão de colocar no meu caminho pessoas que me ajudaram de alguma forma, que plantaram algumas sementes, que durante o tempo, que durante o processo elas foram regando no tempo de Deus, sabe? Porque eu digo gerar intimidade, gerar autoridade de Deus requer sacrifício, requer muita dor, né? Porque não é assim. Para você entrar no céu, a Bíblia vai dizer que não é por obras, né? Não é por obras, é por fé, por você acreditar em Deus. Então, quando você chegar no dia do julgamento, você não vai entrar porque você pregou sobre Jó, você pregou sobre José. Deus vai requerer de você o que você fez, o que você tem com ele. Então, é diário, é construir algo com Deus todos os dias, né? Nós temos que construir algo com Deus, construir histórias, porque nós somos agente de cura. Então, por muitas vezes, Deus ele nos causa uma ferida, ele mesmo cicatriza para que a nossa ferida cure outras pessoas. Nós somos agente de cura, mas ser agente de cura requer muito sacrifício, muito choro, né? Mas assim, eu brinco, né? Eu tenho surfado a onda de Jesus, sabe? Eu tenho mergulhado e para mim tem sido um tempo assim maravilhoso, um tempo de experiências assim com Deus, de ver Deus falar e fazer. Tem sido um tempo muito importante para mim. Esse foi o melhor gol que você fez na vida, na carreira? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, foi o meu golaço. Foi ter tido esse encontro com Jesus, um encontro verdadeiro, um encontro sem farsa, onde Jesus me pegou despido, sabe? Rejeitado por muitos. E aí foi uma transformação assim que, de verdade, eu olho para mim hoje e eu não me conheço. É algo assim... Para mim, eu acredito que pessoas que me conhecem, e algumas, né, porque sempre tem aquelas pessoas que torcem contra, acho que ficam todos os dias, olha, amanhã vai acontecer o erro, amanhã ele vai mostrar quem ele é. Amanhã ele desvia. Amanhã ele desvia, né? E esse amanhã ele desvia, já vão em 4 anos, assim, em uma vida dentro do possível, de santidade, de comunhão com Deus, de restauração, né? Eu sempre tá no meu Instagram eu coloco, né, que eu vivo uma restauração com Deus. Muito bem, bem legal. E você, né, tá nos Donos da Bola, né, no grupo Bandeirantes. Eu queria saber se você já sofreu algum preconceito da igreja por conta de você estar na televisão, né? A gente escuta às vezes falar, mas bastidores de TV, muita coisa errada. Você já sofreu algum preconceito? Como que é para você lidar com isso? Eu recebo mais preconceito da parte dos cristãos do que outra coisa, né? Porque todo mundo me respeita lá, né? Respeita a minha escolha, né? A minha decisão, né? E ela é inegociável, né? Por muitas vezes pessoas dão
falo algumas coisas e os cristãos vêm e me atacam dizendo, pô, mas você viu a pessoa falando isso e você não falou nada, né? Você tem que levantar e ir embora. Como se eu tivesse ali no programa para julgar algumas pessoas. Cada um vai pagar pelas suas escolhas, pelo aquilo que fala. Não sou eu não vim esse mundo para julgar ninguém, né? Eu vim fazer algo que eu nem mesmo imaginaria fazer, né? Eu não me acho capaz ainda, né? Até comentei isso com a mãe hoje, que eu não me acho capaz para aquilo que Deus tinha me chamado para fazer, né? Então, mas tem sido assim maravilhoso. Mas eu sofro muito ataque de cristão na internet. Sempre me marca. Você como cristão, o que é que você acha disso? Eu falei, olha, se você soubesse mesmo que eu sou cristão, você sabe a minha opinião, né? Mas as pessoas, infelizmente, é aquilo, né? A gente dá mais ênfase ao erro. Se você falar de Jesus 300 vezes na televisão, é sua obrigação. Mas se você deixar de defender algo ou as pessoas quererem que você brigue e você não fazer isso, não tomar posição ali, você é atacado. Geralmente o maior preconceito vem de dentro da igreja, né? Por isso que eu até pensei, pô, deve ter um preconceito, porque as pessoas, elas têm parece que tá na pessoa, né? De apontar o dedo, que nem ir lá nas suas redes sociais para marcar você e falar isso. Um cristão, ele julga assim, né? E a gente tem que rever esse conceito também do que é realmente ser um cristão, né? A gente não lê, infelizmente, né? Tem muita gente que não lê, né? Tem lá na Bíblia, antes de você julgar, tire a trave do seu olho, né? Para depois tirar o cisco do olho do seu irmão, né? Não é sobre julgar, é sobre ajudar, né? É sobre levantar a pessoa. Eu acho que o que está afastando muita gente hoje, claro, a gente tem que ser sincero e duro. É o que está faltando hoje, na minha concepção, na minha humilde concepção. Eu acho que não são todas, eu não posso generalizar, e não são todos, mas o evangelho precisa ser pregado de uma maneira verdadeira, sem medo do que a pessoa, um membro vai achar e saia da igreja. Porque é muito melhor você ferir uma pessoa com a verdade do que você enganar uma pessoa com a mentira, né? Porque muitas pessoas hoje estão se afastando, porque tem muitas igrejas hoje pregando sobre prosperidade, mas não pregam sobre renúncia, né? Sobre restauração, né? Então Deus vai fazer, Deus quer fazer, mas primeiro Ele vai fazer em você, porque Deus não vai lhe dar nada sem você estar preparado, né? Primeiro Ele vai te preparar, te capacitar, porque já está pronto, né? A Bíblia vai dizer que no 6º dia Deus viu que tudo era perfeito e no 7º dia Ele descansou, está tudo pronto. O que é meu e nosso está pronto. A gente é que precisa se preparar para receber. Amém, eu tenho esse mesmo pensamento, né? Às vezes a Amém. pessoa fala, e aí, não está acontecendo, mas será que ela se move para receber isso, né? Da parte de Deus. E você falou de ministério também, eu queria aproveitar para saber como que você conheceu, né, a igreja Pura Fé, como que foi esse encontro. Eu conheci um amigo quando eu cheguei em São Paulo e a gente trocou algumas ideias, né? Chama Conrado. E aí ele estava frequentando uma igreja que na pandemia meio que deu uma fechada também. Não me lembro agora, a Zion, lembrei. E aí surgiu, a gente pesquisando igreja, a gente decidiu ir nessa lagoinha. Conhecemos um amigo que conhecia o Chiquinho, né? E aí a gente foi lá, conheci o Chiquinho, me apaixonei pela vida dele, pela família dele, me apaixonei pela igreja, né? E até hoje estou congregando lá. Saio de muito longe para poder ir para a igreja, né? Eu moro no Morumbi, a igreja no Pacaembu, é uma distância muito grande, mas vale a pena porque é uma igreja que eu me identifiquei bastante. Foi lá que você se encontrou de fato, né? Foi lá, foi no louvor, foi no amor das pessoas, foi como a forma como eu fui amado, bem recebido, que me fez me manter lá e está me mantendo lá. Legal. E eu queria saber agora o que você enxerga do Souza antes e do Souza depois de Jesus. O antes eu não me enxergo nada, sabe? Na verdade, por muitas vezes eu me pego com vergonha das coisas que eu fiz no passado.
que não foram coisas bacanas de se contar. Eu magoei pessoas, eu traí pessoas, eu menti, né? E ver hoje o Souza de hoje, a versão do Souza de hoje, só tem que agradecer a Jesus, porque assim, e eu gosto sempre de dizer isso, ninguém me ensinou. Eu não tive uma pessoa que ficou todos os dias ali falando comigo que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, sabe? Só para você ter ideia, eu fiquei 8 meses, ou quase um ano, em um quarto de 4 metros quadrados. Eu, Jesus e uma Bíblia. Tinha um cara que estava orando a Deus para Deus mandar um amigo para ele, porque ele já estava desesperado. Daqui a pouco eu fui morar na pousada dele e fiquei 8 meses dentro daquela pousada. Então, todas as experiências que eu tive, todos os ensinamentos que eu tive na Bíblia. Então, eu tirei todas as minhas conclusões dos meus ensinamentos na palavra. E procuro, dentro das minhas limitações como ser humano, viver a palavra todos os dias. Renunciar, dizer não para muitas coisas, pedir a Deus por muitas vezes que me livre das minhas escolhas, porque eu sou muito sincero em dizer, se fosse por mim, eu não estaria aqui. Se fosse pelas minhas escolhas, pelas minhas vontades, eu já teria... Eu estou há 4 anos solteiro e eu me conhecia. 4 anos esperando em Deus. Sabe, sou um cara que... Uma pessoa conhecida, estou no horário nobre na televisão todos os dias, trabalho numa rede de televisão, estou com o rostinho todos os dias ali, mas eu aprendi a esperar em Deus. Não é fácil. Mas é aquilo que eu te disse, esperar em Deus não é fácil, mas quando você vê Deus cumprindo cada palavra, cada promessa que Ele fez para você, você vai ganhando confiança e você vai, dentro das limitações, tentando matar sua carne todos os dias. E é o que eu tenho feito, lutado contra mim, todos os dias, contra o velho Souza, porque ele existe, ele está ali, né? Eu não posso alimentar. Eu tenho um amigo que diz assim, ó, Souza, a gente é aquilo que a gente alimenta. Se você alimentar a carne, você vai ser carne. Se você alimentar o espírito, você vai ser espírito. E eu tenho tentado, todos os dias, alimentar o meu espírito para que o meu espírito continue falando mais alto ao meu ouvido. Amém, que lindo tudo isso que você falou, né? E assim, é uma trajetória assim muito muito bonita com Cristo, né? Que você buscou ali realmente na palavra, você se dedicou a isso, você fez as suas renúncias, você está esperando em Deus e não tem como ter essa recompensa, né? E realmente vale a pena todo esse sacrifício, né, que a gente faz, que na verdade depois não se torna mais um sacrifício, né? Porque a gente sente prazer em caminhar com Cristo. Quando você vê as promessas se cumprindo, né? Você vê a mão de Deus em cada detalhe. Né? De estar na Band hoje foi uma promessa de Deus. Eu estava em igreja e Deus falou, através de um vaso dele, que em 30 dias ele estava abrindo uma porta de emprego para mim, que tinha uma cadeira de honra para mim. Como não esperar? Né? Na verdade, quando eu estava 1 ano naquele quarto, eu queria todos os dias sair de lá. Mas todos os dias eu escutava Deus falando, está chegando o tempo. Está chegando o tempo, não é o tempo. Né? Então eu esperei o tempo certo. Né? O que eu digo, não é que a cadeira é de honra, eu estou esperando que não existe luta. Né? Eu gosto muito de usar a Bíblia como parâmetro. Né? A Bíblia vai dizer que Davi era esquecido, né? Aí chegou um dia, Samuel ungiu ele voltou a cuidar de ovelhas, matou o leão e o urso, derrubou o gigante. Mas a Bíblia faz questão de dizer que quando Davi ficou famoso, enquanto Saul matava 1000, enquanto Saul matava 1000, Davi matava 10.000. E aí Saul se levantou contra Davi. Então isso é a coisa mais normal do mundo. Quanto mais luz você traz, mais visível você fica, mais uma presa fácil para as pessoas, né? É aquele ditado, ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Então, eu tenho visto Deus cumprindo as coisas. Não tem sido fácil todos os dias, mas tem sido glorioso. Ai, que legal. Que bom
agora eu queria que você deixasse uma mensagem já para fechar com chave de ouro, uma mensagem abençoada que Deus colocar no seu coração para todos aqueles que estão nos assistindo e que irão assistir, né, que serão alcançados aí. Uma mensagem que mexe muito comigo, né? Uma palavra que ela tem andado, né, comigo, se eu não me engano, é Lucas ou é Mateus 6:32, que diz mais ou menos assim, olha, o ímpio procura todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Então, resumindo, eu acredito muito nessa palavra que diz, olha, o que é seu, Deus sabe o que você precisa e Ele vai fazer questão de chegar até você. Amém. Quem é ímpio, procura. Quem é cristão, espera que Deus crie a situação. Eu vivo assim. Eu vivo por fé todos os dias e não é conversa porque eu não tenho oratória. Eu não sou teólogo, mas eu sou um cristão que vivo a cada dia esperando em Deus, cada oportunidade, cada porta, não murmuro, não reclamo, fico triste, choro, mas eu sei que Deus tem sempre o melhor. Então eu acredito sempre no melhor de Deus. Amém, amém. Nossa, que participação especial foi essa aqui. Então eu já quero agradecer, viu, demais por estar aqui nesse tempo, por ter compartilhado um pouco da sua história, da sua trajetória. Sem dúvidas, tem muito ainda que Deus fez, né, e irá fazer em nome de Jesus. Então eu quero agradecer por estar aqui com a gente, por ter aceitado o convite e por ter compartilhado um pouco, né? Que é isso, eu que agradeço. Para mim, hoje, além de estar falando de futebol, para mim a coisa que mais me dá prazer hoje é falar de Jesus, falar de tudo que Ele tem feito. Então, para mim, é um privilégio. Nunca imaginei, né? Sempre gosto de ver, e eu entendo hoje porque Paulo iniciava as suas cartas dizendo, olha, Paulo, prisioneiro de Cristo. Paulo, chamado por Cristo, né? E eu sempre digo isso, eu estou aqui não por minha vontade, mas pela vontade de Deus, né? Foi Ele que me chamou. Eu tenho dito, se Ele me chamou, Ele garante, né? E Ele tem garantido. Amém, amém. Que legal. Queria que você deixasse aí também as suas redes sociais, fala aí para o pessoal. Eu só tenho um Instagram ali que eu não uso muito também, que é Showza21, né? Sempre é a rede social que eu mais mexo, quando mexo, né? Que às vezes as redes sociais hoje tem um lado bom e tem um lado ruim, né? E tudo na vida é assim, mas Showza21, quem quiser me achar, é só... Ali sempre tem um versículo diário, uma palavra de Deus ali para o coração das pessoas. Uns stories na igreja. Sempre tem. Já vi lá, sempre hein? tem. Ah, que legal, Souza. Então, muito obrigada pela sua participação e que Deus continue abençoando, tá? Muito a sua vida, a sua família e o seu ministério em nome de Jesus. Amém. Aí, para também levar a palavra de Deus, gravar um podcast, me convidar também para participar. Eu creio. Fechou? Eu creio. Amém. Então, tá bom. Muito obrigada. Um beijo no seu coração, viu? Amém. E a divulgação de hoje é do projeto Bola no Pé, que através do futebol transforma muitas vidas e trazem também as pessoas para conhecerem Jesus através da palavra de Deus. E o Samuelson, que é um dos coordenadores desse lindo projeto, gravou um vídeo pra gente. Roda aí. Olá pessoal do Incomparavelmente Lindo, aqui quem está falando é Samuelson, sou um dos coordenadores do projeto Bola no Pé, com Jesus no Coração, ele é mais conhecido como Bola no Pé, como o pessoal conhece, né? E nós somos uma escolinha de futebol para crianças e adolescentes carentes, em Salvador, na Bahia, né? Fica no Jardim das Margaridas, um bairro de Salvador. E começou o projeto há 10 anos atrás, quando o nosso querido professor Jorge, hoje coordenador técnico do projeto, ele foi desafiado pelo Robson, que é pastor da Igreja Batista do Jardim das Margaridas. Ele percebeu que havia muitas crianças e garotos, né, ociosos, com tempo ocioso, nas ruas, no bairro, e ele desafiou o professor Jorge a começar, né, um futebol, um baba, como nós falamos aqui, na Bahia,
E ele começou a reunir, o professor Jorge começou a reunir alguns garotos e foi chegando cada vez mais garotos, né? A gente, quando começou a organizar, a gente recebeu uma doação da CBF de material, né, de esportivo, chuteira, bola, cones, né, que ajudou aí no início. E o projeto foi crescendo, né, ficando conhecido ali no bairro e chegando cada vez mais garotos. A gente, cada semana, aumentava mais. A gente começou com mais ou menos uns 15, depois passou para 30, 60, e foi tomando uma proporção gigantesca. Acontecia todos os sábados. Depois a gente começou a ter aulas terças, quintas e sexta, e no sábado, né, pela manhã. E começou o projeto a disputar alguns campeonatos da região. Começou a se destacar, de fato, garotos com potenciais, né, para o futebol mesmo. Começou a se destacar, ganhar campeonatos. E a gente começou a ser convidado para outros campeonatos, né? A gente participou da Taça Band, fomos vice-campeões da Taça Band Bahia. A gente foi disputar a Taça Band Brasil. A gente foi campeão na série prata, né? Os garotos aí, o sub-15. E a gente começou a ter um resultado muito bom também no futebol. Nossa intenção não é propriamente fazer jogadores, né? A gente, óbvio, trabalha para isso, mas o nosso intuito maior é poder contribuir na formação como homens, né? Como mulheres também, que há meninas também que hoje participam do Bola no Pé, que gostam de futebol, e sempre usando os princípios e os valores da Bíblia Sagrada, que a gente não abre mão, porque nós acreditamos que esses valores são de fato que transformam o coração do ser humano, né? É quem consegue tirar a miséria do nosso coração e de fato transformar de dentro para fora. E o futebol é uma ferramenta, né, para juntar esses garotos e a gente poder ensiná-los. Toda terça e toda quinta-feira a gente tem devocional com eles, nós oramos antes, nós falamos um texto bíblico, pegamos alguns princípios que Cristo nos ensinou e ensinamos para ele e aplicamos, e a gente usa também, a gente vê a diferença no campo, e a gente procura, né, sempre dar uma assistência, não só ali no campo, mas, né, perceber as necessidades e fazer uma grande corrente para a gente ajudar, né, esses garotos, essas famílias, né, atingimos também famílias. A gente chegou a ter parcerias com faculdades, né, que davam consultas odontológicas. Nós hoje temos um parceiro no futebol, que é o SSA Futebol Clube. Como os garotos começaram a de fato mostrar potencial, então a gente fez uma parceria com o Luciano Cortiço, que é um homem assim excepcional, né, no futebol, tem uma carreira assim brilhante fora dos campos, né, mais nessa parte de carreira, administrar carreiras de jogadores, de atletas, que tem sido um parceiro nosso e tem, né, garimpado garotos. A gente tem hoje um garoto no Sub-17 do Bahia, goleiro, excepcional garoto, né, um coração assim imenso. Tem no SSA também Futebol Clube, garotos têm se destacado, vão disputar agora o Campeonato Baiano, né, já tem garoto em Goiânia, tem espalhado aí, já começou a espalhar aí por esse Brasil. E é isso. Então a gente usa, né, essa ferramenta, o futebol, para que a gente possa ensinar valores que realmente vêm fazer diferença. Tá certo? Quem quiser saber mais, a gente tem o site, né, www.ambhope.org/bola no pé, e aí você pode entrar lá, acessar o Instagram também. E a gente agradece o interesse, o que tem mantido esse projeto são contribuições. A gente não faz parceria nenhuma com políticos, né, para a gente não ficar refém. Não que a gente reconhece o poder público, a gente quer que o poder público também reconheça aquilo que a gente tem feito, mas a gente procura ser o mais independente possível, e toda a contribuição vem de pessoas, né, pessoas físicas, pessoas jurídicas também que têm nos apoiado e que tem feito a diferença na vida desses garotos, tá certo? A gente agradece esse espaço e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.
E o nosso bate-papo vai ficando por aqui. Se você tem algum material relacionado a Deus ou um projeto social, entre em contato com a gente via direct. Se inscreva no canal, ative as notificações e siga a nossa página para não perder nenhum lance. Muito obrigada pela companhia, um beijo no coração e não esqueça que ele é incomparavelmente lindo. E vamos de música aqui para finalizar com o Ministério de Música Pura Fé. Fica com eles. Um beijo! Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi e ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho